e o Instagram. Amém, meus irmãos? Para mostrar para o mundo todo que nós estamos aqui buscando a face do Senhor. Irmãos, tem igrejas por aí que eles estão tirando a transmissão, dizendo que para que a pessoa tem que ir à igreja e não é para transmitir. Se nós pudermos, irmão, transmitir via satélite, pela Sky, pela TV aberta, o quanto nós pudermos transmitir, nós vamos transmitir, porque a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então nós pregamos aqui e também na rede social, na internet, para o mundo todo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa frutificar, que esta palavra possa prosperar, que esta palavra possa trazer resultado pela ação do teu Santo Espírito na vida de todos os ouvintes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: falaram ao pai de família. Irmãos, dentro dessa parábola do joio e do trigo, nós temos esta figura em que os servos vão ao pai de família e eles falam ao pai de família. Foi o que Jesus falou. E eles questionam dizendo: pai de família, tu não semeaste trigo? Como que nós estamos vendo nascer também o joio? Eu quero explicar para você, por favor, repita assim após mim: trigo, erva anual da família das gramíneas, pertence ao gênero trítico. Aqui, essa colheita, dentro desse contexto que nós lemos, era colhido mais ou menos entre maio e junho e semeado em novembro ou dezembro. Assim é que funcionava. Agora o joio, ele também é uma planta anual, gramínea, que infesta as plantações. O joio é da mesma família de grama, de gramínea, que o trigo, a mesma família. Então, é muito parecido o joio com o trigo com o joio. As duas plantas são muito parecidas. Só que o joio não serve para nada e o trigo serve
para a alimentação. Por exemplo, os pães que nós comemos, os bolos, eles vêm diretamente do trigo. Então nós temos que compreender o seguinte: Jesus, ele dava exemplos do dia a dia para que as pessoas aprendessem, para que as pessoas entendessem. Nós, por exemplo, não vivemos numa comunidade totalmente agrícola, embora nós tenhamos aqui ao redor de Vitória várias cidades que produzem muita coisa e nós nos alimentamos dessa produção. E louvado seja Deus pelos produtores rurais. Mas todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já tivemos contato com algum tipo de plantação. E quando você olha aquela plantação, pode ser de mamão, de uva, você olha e vê tudo igualzinho. E você fala, olha que bonito. Quando você planta, demora um tempo para que o broto apareça. Não é assim rapidamente, demora. E quando começou a brotar o trigo, foi que os trabalhadores do pai de família encontraram o problema. Eles começaram a observar que havia essa planta, que é uma erva daninha, uma planta que não serve para nada, que também é uma planta anual que infesta as plantações, nascendo junto. Estava nascendo trigo e estava nascendo joio. Com esta imagem que você tem na sua mente, eu quero mostrar para você, em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o que acontece no mundo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, parece que são da igreja, parece que estão na presença de Deus, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Este é o joio. São pessoas más que estão por aí. E quando Jesus vai explicar a parábola do joio e do trigo, você vai compreender o raciocínio que Jesus quis passar para as pessoas. O que nós temos que compreender como pessoas que servem a Cristo? O que Cristo ensinou. E quando Cristo ensina é porque é importante. Se não fosse importante, ele não teria deixado este ensinamento. Depois passou o tempo, e aí a Bíblia diz aqui, em Mateus seguindo, só capítulo 3, versículo 36, a explicação da parábola. O versículo 36 fala assim, ó: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos já estavam acostumados a andar com Jesus, e eles sabiam que no raciocínio de Jesus era o seguinte: toda vez que ele dava um exemplo, tinha um significado espiritual. Todas as vezes que Jesus falava alguma coisa, é porque tinha um significado maior. E é isso que nós buscamos. Preste atenção. Jesus fala o intelecto. Jesus fala o raciocínio. Jesus faz as pessoas pensarem, ao contrário do que o mundo diz,
que aqueles que servem a Deus não têm inteligência, não têm intelecto, não têm raciocínio. Ao contrário, quem serve a Deus de verdade, quem é discípulo de Cristo, ele tem raciocínio, ele tem intelecto, ele procura compreender as verdades de Deus, o ensinamento de Jesus, e foi o que Jesus fez pelos discípulos. Eles sabiam que tinha um significado, eles queriam aprender o significado. Este é o desejo de todo discípulo de Jesus: aprender com Ele, aprender com a palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus, aprender aquilo que o Senhor tem para nós. O que é que nós estamos fazendo nesta noite? Nós estamos buscando de Jesus a compreensão da vida, a razão de nós estarmos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Qual é o nosso papel neste mundo? Qual é o nosso papel nessa terra? Nós estamos aprendendo tudo isso aqui, olha, na palavra de Deus. E o seu raciocínio, ele não vai ficar infrutífero. Porque se você meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo vai ministrando e você vai tendo entendimento. Você vai compreendendo a vontade de Deus. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Ele mesmo, Jesus. Então a boa semente é o próprio Senhor Jesus, é a palavra de Jesus, é a pregação. O que eu estou fazendo aqui? Plantando a boa semente que é Jesus em todos os nossos corações. É isso que é. Então aqui, a primeira parte da explicação para você compreender. Jesus semeou a boa semente, a pregação do Evangelho, da palavra de Deus. O campo aonde foi semeado é o mundo. Preste atenção numa coisa: o mundo é muito amplo. Nós estamos incluindo todos os países, nós estamos incluindo todos os cidadãos, estamos incluindo tudo que é feito nesse mundo. Então o mundo é o todo, é o planeta todo. Dentro deste mundo todo, do planeta, nós temos uma obra acontecendo. Nós temos algo que está sendo semeado. E o que está sendo semeado? A boa semente são os filhos do reino. Então, se você é a boa semente, você é filho, você é filha do reino. Os joios são os filhos do maligno. Agora preste atenção: como é que um ser humano é semeado neste mundo? Nós nascemos através da mulher, nós todos viemos da mulher. Quando você nasce, preste atenção, você é colocado neste mundo, você é plantado neste mundo, já tem algo que aconteceu na eternidade, porque a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele vem de Deus, e ele volta para Deus. O corpo que nós ganhamos, ele veio da terra, ele veio do pó, e ele volta para o pó. Quando você abre a sua mente e compreende que você é um ser espiritual, você é um ser que foi plantado na terra pelo próprio Deus, você é o filho do reino de Deus, então você foi colocado aqui para glorificar a Deus. Você foi plantado aqui neste mundo para exaltar o nome do Senhor. Então, os filhos do reino são a boa semente, e o joio são os filhos do maligno. E quem que é o inimigo que semeou? Jesus falou, é o diabo. Jesus, uma certa vez, ele estava ensinando. E vieram os saduceus, os fariseus, os escribas, e começaram a discutir com Jesus. E começaram a debater com Jesus. E eles diziam assim: nós temos por pai a Abraão. E Jesus falou: se Abraão fosse o pai de vocês, vocês não iam querer me matar. Mas vocês querem me matar. E como vocês querem me matar, disse Jesus, o pai de vocês é o diabo. Porque o diabo foi homicida desde o princípio. E aqueles homens se escandalizaram e ficaram bravos com Jesus, dizendo: não, o nosso pai é Abraão. E aí Jesus falou: não, o pai de vocês é o diabo. Por quê? O pai da mentira é o diabo. O pai do homicídio é o diabo. O pai dos pecados é o diabo.
Então aqueles que vivem em iniquidade, em prática de pecado, são pessoas que são filhos do maligno, como nós lemos aqui na palavra de Deus. Sabe qual é o grande problema, irmão? É que os filhos do reino de Deus não aceitam que existam os filhos do maligno. Porque na cabeça de muitas pessoas, e aí está o engano, todo mundo é filho de Deus, todo mundo está incluído nos filhos do reino. E na verdade, nós viemos de Deus. Agora, aqui neste mundo, nós precisamos buscar servir ao Senhor. Nós temos que buscar estar firmes na presença de Deus. E aí, a ceifa, a colheita é o fim do mundo, disse Jesus. E os ceifeiros são os anjos. Então, no mundo todo, existem os filhos do reino e existem os filhos do maligno. No mundo todo. E vai chegar o grande dia que vai ser o fim do mundo. E os anjos de Deus virão e vão recolher e vão colher aqueles que são os filhos do reino para levar para a presença de Deus. É assim que vai acontecer. E os filhos do reino vão ser colhidos. Irmãos, o grande problema, o grande conflito é que o joio está misturado com o trigo. O trigo está misturado com o joio, como nós vimos na palavra. Então você vai encontrar na sua vida como um todo pessoas boas e pessoas más. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui na função de pastor. Você vai encontrar pastores joio e pastores trigo. Você vai encontrar nas diversas profissões, nos diversos ramos da sociedade, trigos e joios, no geral. Então você não pode, e eu também não posso, fazer a separação. Eu não posso chegar aqui e falar assim: olha, os pastores X e Y são trigo, e o Z e o W são joio. Não posso. Porque a função de separar não é minha, é dos anjos de Deus no fim do mundo. Entendeu? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que servir ao Senhor. Eu tenho que estar na presença de Deus, tendo consciência que existem pessoas boas e existem pessoas más neste mundo. Nós não podemos achar que todo mundo é bom, e nós também não podemos achar que todo mundo é mau. Se você é filho do reino, se você é filha do reino, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, o que é que você vai fazer da sua vida? Você vai viver a sua vida para glorificar ao Senhor. Entende? Porque se você ficar olhando assim: não, peraí, esse aqui é joio, não, esse aqui é trigo, não, esse aqui eu não sei, eu estou desconfiado, sabe? Eu estou meio desconfiado. E nisso, meus irmãos, as pessoas, perdem a vida passa rápido, só desconfiando. Eu estou desconfiado. Será que esse é joio ou será que esse é trigo? Não, isso é joio. Não, isso é trigo. Não, esse é... Irmãos, é isso que tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas, no geral, elas ficam como servos bons do pai de família. Eles queriam chegar lá e falar: eu posso arrancar o joio, eu posso pegar aquela mulher pelos cabelos. Não! Ah, mas eu posso expulsar ele. Não! Ah, mas eu queria tanto arrancar. Mas não pode. Tem que conviver com ele, tem que conviver com ela, tem que dar paz para ele, tem que dar paz para ela. Entendeu? Por quê? Não é nosso papel fazer, irmão. O grande problema é o seguinte: nós não somos justiceiros, nós não vamos fazer justiça. Só Deus é o justo juiz e só Ele fará justiça. Essa compreensão nos alivia, nos livra do peso, porque você, irmão, não vai carregar nenhum peso de juízo. Você não vai carregar nenhum peso de dizer: eu tenho que arrancar. O que eu tenho que fazer, Senhor? Olha, a palavra de Deus é: deixa crescer. Deixa crescer. Ah, vai demorar 1 ano ainda para a colheita, mas deixa crescer. Quando vai ser o fim do mundo? Só Deus sabe.
Quando que as coisas vão terminar? Só Deus sabe. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar. Nós vamos ali, fazendo a obra, louvando a Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, estando na presença do Senhor. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Por favor, diga assim comigo: iniquidade significa tornar normal o que é pecado, não sentir culpa pelo pecado cometido. Aqui eu vou dar uma dica gratuita para todos vocês. Preste atenção. Se você acha que você é falho, que você erra, que você não é perfeito, você está no caminho certo. Por quê? A pessoa que vive na iniquidade, ela fala para você: eu faço mesmo. Eu faço o que eu quero. Porque a iniquidade é o pecado que a pessoa já está com ele planejado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que quer cometer um homicídio, ela não vai pensar em matar na hora, ela já está pensando como que ela vai praticar o homicídio. E ela já está preparando tudo. Então dentro dela, ela já é uma homicida, porque ela está preparando o crime, ela está pensando como ela vai fazer, ela está planejando. Esse é o iníquo. A iniquidade é aquela pessoa que está pensando no pecado que ela vai cometer lá na frente. É isso que não pode. Falhas e erros as pessoas cometem sem querer, não é planejado. A iniquidade é o pecado consciente, é o pecado planejado, e é não sentir culpa pelo pecado cometido. A pessoa mata e fala: eu matei porque ele mereceu morrer. Tem certeza. Fala: não, eu fiz mesmo. Não foge, não se esconde, já se entrega logo e fala: tinha que morrer mesmo. Por quê? A pessoa não sente culpa, ela não acha que aquilo é errado. Agora, se você acha que pecado é pecado, é porque o Espírito de Deus está ministrando na sua vida. Se você consegue discernir o bem do mal, é porque tem o Espírito Santo na sua vida. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você já tem essa consciência, você já está no caminho certo. Agora, a consciência é pessoal. Eu não posso chegar aqui e fazer a separação. Não, agora eu vou separar aqui. Eu não posso descer aqui as escadas da igreja, sair e chegar ali na rua: agora eu vou separar aqui quem é bom, quem é mal. Eu não posso sair por aí fazendo separação, porque não é o meu papel. E é isso, irmãos, que tira a carga do peso das pessoas. O nosso papel é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Vamos cumprir nosso papel. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Neste reino que está por vir, nesse reino que se manifestará, você vai brilhar como o sol na presença de Deus, porque você é um filho do reino de Deus, você é uma filha do reino de Deus. O plano de Deus na sua vida, ele já está traçado, ele já está determinado, ele já foi concebido, e resta você apenas descansar na presença de Deus e viver a sua vida para glorificá-lo, e viver a sua vida para adorá-lo, e viver a sua vida para servi-lo. É assim, meus irmãos, que nós vamos passar por este mundo com toda tranquilidade e com toda paz. Porque se, por exemplo, um homem mau desse der um tiro e me acertar e eu morrer, foi porque Deus quis.
E eu já vou estar na glória, vai estar ótimo. Eu não tenho que me revoltar, que me levantar contra, ou não aceitar. Não, eu estou aceitando, irmão. Se Deus quis, eu estou aceitando. Então eu não estou revoltado contra a sociedade. Eu não estou revoltado contra os maus, porque quem é mau e vai fazer maldade. Mas quem é do reino de Deus vai continuar obedecendo a palavra e vai chegar diante de Deus. Então eu não vou ficar angustiado pelo mal. Ai, tem tanta gente morrendo. Irmãos, infelizmente a maldade está se multiplicando. Eu li para vocês, o ser humano é mau, ele está praticando maldade, mas não é por isso que eu vou deixar de servir a Deus, não é por isso que eu vou deixar de estar na presença de Deus, porque eu fui plantado aqui como trigo para refletir a glória de Deus. Enquanto não chegar a colheita, eu vou ser trigo. Eu não vou me preocupar com o joio, que não é a minha preocupação. A minha preocupação é ser trigo, é ser sal, é ser luz, é estar na presença do Senhor, é louvar ao Senhor com alegria, é celebrar ao Senhor. É isso que nós vamos fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Glórias a Deus. Se você pode, por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.